que nós temos agora, vamos estudar as leis divinas, né? A última parte do Evangelho do Livro dos Espíritos, praticamente. E daí nós encerramos. E eu quero ver se para o ano que vem eu tenho um outro projeto aí para fazer com estudo aí para o pessoal, mas um pouquinho mais amplo. Então eu acredito que mais umas 4 estudos nós vamos terminar. E hoje nós vamos falar sobre a lei do progresso, que é a primeira lei, a primeira grande lei que existe na lei divina, né? É a lei da evolução. Então nada está parado, tudo está evoluindo. Essa lei, ela existe graças a essa lei chamada lei do progresso. Lei do progresso. Na pergunta 619 do Livro dos Espíritos, o Kardec vai fazer a seguinte indagação aos Espíritos: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Será que Deus deu a oportunidade para todo mundo de conhecer a lei mesmo? A lei real mesmo? Os Espíritos respondem o seguinte: todos podem conhecê-la, mas nem todos compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem. E os que desejam procurá-la. Então, os Espíritos estão dizendo o seguinte: eles estão dizendo que existe um muro, mais ou menos, que fica entre meio os homens e as leis de Deus. E aqueles que podem pular esse muro para conhecer essas leis são apenas os homens de bem. Por quê? Ele está dizendo o seguinte: somente a bondade faz com que você entenda as leis de Deus. E isso é bem interessante. Porque se você não vai ver uma pessoa mal sentada aqui tentando entender um pouquinho sobre a lei do progresso, sobre a lei do mundo, sobre Deus, não vai ver. Você precisa primeiro adquirir uma certa moralidade para você entender que existe uma coisa maior do que esse mundo que você vive sozinho. Né? Então, e ele vai dizer também o seguinte: entendem melhor e somente entende quem procura. Muito bem. Então não adianta você ficar achando que você vai tropeçar nas leis de Deus aí e dar horas. Isso não vai acontecer. Você tem que sair atrás. Uma vez um sábio chinês recebeu uma visita de um americano. Ele estava querendo se iluminar. Aí ele pergunta para o sábio: olha, eu já fui em tudo que é lugar. Já fui dos protestantes, já fui católico, já fui hindu, já fui budista. E hoje venho ao taoísmo para saber o que é que eu tenho que fazer para me iluminar. Eu estou procurando em todos os lugares, e eu não consigo entrar em contato com a divindade. Aí o mestre diz assim: você tem certeza que você está procurando no lugar certo? Para se encontrar Deus, você precisa olhar não para fora, você tem que olhar para dentro. Isso é um grande problema nosso, porque nós queremos encontrar Deus, e a gente percebe aqui na casa espírita mesmo. Pessoas que vêm, passam um tempo e vão embora, passam um tempo e vão embora. Voltam para uma religião, voltam para outra, porque não encontraram exatamente aquilo que queriam encontrar aqui. A solução para os problemas exteriores. Por isso que depende primeiro de você entender você. E você tem que procurar o que exatamente está dentro de você. Para entender Deus, não adianta procurar em lugares exteriores. Você tem que entender o que está dentro de você. Não obstante, todos um dia compreenderão. Não tem como nós escapar disso. Como nós entendíamos Deus e o universo há 100 anos atrás, é completamente diferente do que nós entendemos hoje. E daqui a 100 anos vai ser completamente diferente também. Todos nós um dia vamos entender o que é as leis divinas e vamos praticá-las. Porque é necessário que o progresso se realize e ninguém segura o progresso. Ninguém. Não adianta. E o Kardec faz um comentário no Livro dos Espíritos sobre essa questão. Ele diz assim: a justiça da multiplicidade das encarnações do homem, ou seja, a lei das encarnações, né, essa multiplicidade de existências que nós tivemos, decorre desse princípio, da lei do progresso. É para isso que elas existem. A reencarnação existe para que a gente progrida, pois a cada nova existência a sua inteligência se torna mais desenvolvida e o homem compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Não é verdade?
O que nós compreendíamos de mal e bem há 100 anos atrás é diferente do que a gente compreende hoje. Cada encarnação nossa, nós vamos compreendendo melhor essa situação. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem deles que dependem do próprio esclarecimento? Se existisse uma vida só, imaginem só, há 2000 anos, quando Jesus estava aqui, aquele povo vivia na base dos conflitos, conquistas, guerras, embrutecimento. Eles não tiveram a mesma chance que nós estamos tendo hoje, aqui, nessa época. O conhecimento que nós temos hoje, praticamente ninguém sabia ler. Muito pouca gente sabia ler. Praticamente ninguém conhecia o que era o mundo. Conheciam um mundinho que eles viviam, mas não conheciam sequer que existia um planeta. O conhecimento que nós temos hoje, o conhecimento que aquele povo tinha, é uma injustiça nós termos a possibilidade de fazer o bem hoje e eles naquele tempo não tinham essa mesma possibilidade. Então, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo assim, se fosse só uma existência, é fato que aquele povo ia tudo para o inferno. Não é verdade? Porque a vida deles era primitiva, selvagem, embrutecida, e nós teríamos muito mais chance de ir para o céu. Não é assim? Mas é graças à oportunidade reencarnatória que nós já vivemos naquele tempo e aos poucos nós fomos aprendendo e hoje nós temos esse conhecimento amplo do que é o bem e o que é o mal. E podemos distinguir assim, entre o bem e o mal. É a nossa oportunidade. É por isso que a lei do progresso existe. Cada vez que você reencarna, você tem novas experiências, novas inteligências e entende um pouco mais sobre as leis de Deus. Até um ponto que nós vamos chegar em que ninguém mais fará nada fora das leis de Deus. E eu vou explicar exatamente as leis de Deus, tá? E na pergunta 621, o Kardec pergunta assim, afinal de contas, onde é que estão as leis de Deus? Aonde está escrita as leis de Deus? E a lei de Deus, os Espíritos respondem, talvez a maior resposta de todas, até hoje em termos de religiões, a resposta mais instigante que nós já descobrimos, eles dizem que está escrito na consciência. Então ele quer dizer assim, desde que você foi criado, a lei de Deus já está dentro de você. Lembra da resposta que eles deram sobre encontrar Deus? Se Deus está na nossa consciência, para onde é que nós temos que olhar para encontrar Deus? Para dentro de nós. Então ele quer dizer o que quando Deus está escrito na consciência? Se você perguntar para um muçulmano, onde é que estão as leis de Deus, ele vai dizer que está no Alcorão. Se você perguntar para um católico, ele vai dizer que está na Bíblia, ou no Evangelho, ou no cristão. E o Kardec diz que está na consciência. Até porque, se nós começar a pensar assim, será que Deus seria tão pequeno, para escrever com essa nossa linguagem limitada só aquilo que a gente conhece da nossa vida? Deus é muito maior que isso. Não teria linguagem para escrever, ou um livro só para escrever tudo que existe na sabedoria de Deus. Então, é fato que essa lei existe na nossa consciência. E isso é tão certo que às vezes a gente faz alguma coisa de errado, mas já se toca. Não é assim? Às vezes você está fazendo uma coisa, não podia ter feito isso. Por quê? Porque você chamou essa lei que está na tua consciência. E o que mais? São as leis de Deus que os Espíritos nos trazem. Todas as leis da natureza são leis divinas. Todas as leis. Pois que Deus é o seu autor. Abrange tanto as leis físicas quanto as leis morais. Então assim, um biólogo que esteja trabalhando no laboratório, ele está fazendo o mesmo trabalho que um padre está fazendo dentro de uma igreja. O padre está estudando leis de Deus. Um biólogo está estudando as leis de Deus. Tudo é lei de Deus. A lei da gravidade é uma lei de Deus. A lei do amor é uma lei de Deus. Quando você estuda, a ciência estuda a lei da gravidade. As religiões estudam a lei do amor. Mas tudo é lei de Deus. Tá? Dentro desse rol de leis que nós vamos ver aí, nós vamos estudar a lei de causa e efeito, adoração e trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, lei de progresso, que nós vamos falar um pouquinho hoje, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça e caridade.
E na pergunta 780, os espíritos perguntam assim: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Lembra que eu falei agora há pouco? A inteligência traz mais moralidade, porque a gente vê às vezes pessoas muito inteligentes, mas muito mal, né? Então, de certa forma, já começou a pensar, a inteligência às vezes não traz moralidade. E ela me pergunta como a inteligência pode conduzir o homem à moral, dando a compreensão do bem e do mal. Pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem sobre os seus atos. Quando você percebe que tudo está na tua mão, que você pode decidir sobre a tua vida, que é o teu livre-arbítrio que comanda, você se liberta de uma coisa que a gente chama opressão vivida dentro do planeta. O que eu quero dizer com isso? É assim. Na época, há 500 anos atrás, se você dissesse que a Virgem Maria não é virgem, você era queimado no fogo. Não é assim? Hoje você pode falar isso? Porque o livre-arbítrio dos homens foi trazendo nós para uma situação. A inteligência foi trazendo a verdade. E hoje a gente entende que isso é quase impossível. Não é verdade? Ok. Quando o comunismo se instalou na Rússia, um homem foi preso, torturado e morto porque ele disse para o filho dele que o bigode do Stalin era postiço. Isso aconteceu. O cara escutou, contou para a inteligência russa, prenderam o cara, torturaram e mataram. Porque queriam saber por que ele falou isso para o filho. Esse ambiente não é um ambiente que você tenha livre-arbítrio. Então você não pode exercitar a sua inteligência. Hoje você pode falar o que você quiser do Temer. Pode falar ou não pode falar? Nós podemos dizer que ele é um filho do Drácula, né? O pessoal fala que ele é muito parecido com o Drácula. Fala, não tem problema. Se quiser no rádio, fala isso, pode falar. O pessoal fala na televisão, não tem problema. Isso exercita a nossa inteligência. Então faz com que os ambientes externos que nós vivemos hoje nos propiciam a exercitar a nossa inteligência e nos dão o livre-arbítrio de fazer o que nós queremos. E esse é o momento em que você pode sozinho decidir o que é bom e o que é ruim para você. Tá? Só que tem um problema. Quando vocês estão nesse estágio que nós estamos, a responsabilidade sobre nós aumenta. Porque quando uma pessoa não sabe o que é o bem ou o mal, ela é ignorante. Mas quando você sabe, é tua responsabilidade. Por isso que a gente diz que não existe espírito mau, existe espírito ignorante. Quem faz o mal hoje aqui, não segue as leis de Deus, é um espírito que não conhece, não tem inteligência ainda suficiente para receber as leis de Deus. Não consegue pular esse vínculo. Entendeu? Essa questão é importante por quê? Porque o dia em que você começar a parar e pensar assim, peraí. A minha evolução depende de mim. Depende de eu aceitar ser bom. É o que diz lá. Então, eu vou começar a ser bom. Porque a minha evolução segue mais rápido. Esse é o conhecimento que falta para a humanidade. E esse é o conhecimento que a doutrina espírita traz. Na 781 ele diz assim: é permitido o homem deter a marcha do progresso? Nós podemos parar com isso? Chega. Não vai acontecer. Essa nova era não vai chegar. Pode acontecer isso? Não. O progresso não tem como parar. Não. Mas nós podemos entravá-la algumas vezes. O homem, pelo seu egoísmo, pelas suas imperfeições, pode chegar um momento e dizer assim: não, eu não quero evoluir. Eu não quero me tornar um anjo. Eu quero continuar fazendo maldade. Ele continua. E aí, como diz na 783, o Kardec pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Porque isso aqui é lento demais. A gente não vê o progresso da humanidade na nossa encarnação. Embora nós estejamos numa época que as coisas são muito aceleradas, tudo é rápido demais, a gente não percebe que a humanidade está melhor. Esses dias eu vi uma reportagem dizendo que nunca na história do mundo se teve tanta paz. Nunca. Mas a gente vê a televisão todo dia e acha que nós estamos chegando. Eu escuto gente falar para mim que nós estamos chegando ao final dos tempos.
Mas nunca se teve tanta paz no mundo. Hoje em dia não existe nenhum país em guerra. Ninguém. Existem focos de conflitos. Né? Por exemplo, o Oriente Médio. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que me perguntou sobre isso aí. O que é o Armagedon? Na Bíblia, no Apocalipse, diz lá que o Armagedon vai ser a última batalha entre o bem e o mal. Né? E esse lugar, esse Armagedon é um lugar, fica lá no Oriente Médio, é um vale chamado Armagedon, que é conhecido há milhares de anos. O que é essa batalha final entre o bem e o mal? Será que é o demônio que vai vir com o seu exército e os anjos vão vir com o seu exército e ali vão... Não é isso. Aquele lugar, ele é um conflito que existe há 4.000 anos antes de Jesus. Já existia a Babilônia ali e eles já brigavam. E eles continuam brigando. Ali existe um padrão vibratório muito pesado. Por isso que Jesus tirou a fonte espiritual dali, de Jerusalém, e trouxe para o Brasil. E ali eles vão ficar. O último lugar aonde vai existir paz no mundo, isso nós não vamos ver nessa encarnação, talvez na nossa próxima a gente vai ver, talvez você se lembre disso que eu vou falar, será ali. Ali vai ser o último lugar. O planeta inteiro vai ter uma paz, uma tranquilidade, uma plenitude. Mas ali ainda vão continuar brigando. Vai ser o último lugar. Por isso é a última batalha entre o bem e o mal. É ali. O Armagedon. É ali que vai ser. É justamente sobre isso que fala as leis de Deus. Porque tem muito espírito que não quer que isso aconteça. Que não quer que nós passe para essa nova fase. Né? Que não quer que nós entenda que é muito mais fácil parar o sofrimento quando nós entrarmos e seguirmos as leis de Deus do que ficar roendo osso, roendo osso, roendo osso. Tá? Então ele pergunta assim, infelizmente, né, a marcha do progresso é muito lenta, nós não conseguimos ver, mas o aperfeiçoamento da humanidade sempre segue essa marcha lenta e progressiva ou ela pode ser acelerada? E os espíritos respondem que há o progresso regular e lento que resulta das forças das coisas. Sempre nós vamos estar progredindo. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Essa foto que eu tirei aqui é uma foto do Haiti de 2008, quando houve um terremoto lá. Né? 200.000 pessoas morreram. Olha só. Esse é Deus entrando em ação. Se é que você que acredita em Deus. Claro que existe não é exatamente Deus, é um plano espiritual que acaba acontecendo. O Haiti é um país extremamente pobre. Vocês já escutaram a história da vaquinha, eu já contei a história da vaquinha, vocês já leram sobre a história da vaquinha, garanto uma vez, né? Sobre aquela família que tinha aquela vaquinha, vivia da vaquinha, né? Até que chegou um espírito e disse, mata a vaquinha. Aí mataram a vaquinha, daqui a pouco eles começaram a crescer, porque eles foram procurar outras oportunidades. O Haiti, de 2008 para cá, já melhorou muito. Ah, porque matou só os ruins. Não, senhor, matou muita gente boa lá. Mas o que aconteceu? Eles estavam acostumados com aquela vida, aquele povo que estava vivendo assim. Aqueles espíritos, eles tinham um padrão de vibratória de várias encarnações anteriores e continuavam vivendo naquele mesmo jeitinho, mesma tranquilidade, vivendo, um enganando o outro, um passando a perna no outro. Diziam que lá o lugar onde se encontrava mais vigarista era no Haiti. Pobre vigarista. Mudou a história. Deus dá uma virada e recomeça a evolução. Não se para a evolução. Nem que, por isso que às vezes você vê alguns desastres, aí você diz assim, meu Deus, coitada daquela família, perdeu 3 pessoas. Não sei. A gente não tem ideia do que está acontecendo. Às vezes é justamente nessa virada de espíritos que vão sair dessa vida e vão encarnar em outras, que muda tudo. A família muda toda. Tanto é que os espíritos, quando na obra do André Luiz, quando eles vão contar uma história, eles não contam pela perspectiva da pessoa encarnada, eles contam pela perspectiva espiritual. Então ele diz assim, esse espírito vai encarnar, vai viver 3 anos e vai desencarnar. Eles contam assim. Eles não contam do outro lado, assim, o cara encarnou, a criancinha encarnou, coitado, foi tão bem quisto, amor e tal, e foi embora, nos deixou. Estão entendendo o que eu quero dizer? A visão sempre é maior, porque nós temos o costume de achar que a nossa vida é única. E aí a gente fica bitolado nessa situação. Eles não veem assim. Deus não vê assim.
Ele vê uma vida nossa, por exemplo, de 5.000 anos em um segundo. Os espíritos não trabalham com 50 anos, eles trabalham com um planejamento de 500, de 1.000, de 2.000 anos. Jesus se preparou 1.000 anos para descer na Terra. E agora, 2.000 anos depois, que nós estamos entendendo o que ele falou. Nós ficamos marreando. Um monte de gente se aproveitando da situação. E agora que nós estamos compreendendo. Então a lei de Deus, ela é vagarosa. Mas ela chega. Uma hora você desperta. Uma hora você entende que você tem que olhar para dentro de você. E não para fora. E essa é a hora em que nós pulamos o muro. E vocês já estão aproveitando isso. Olha que coisa boa. Na 785 ele pergunta: e qual é o maior obstáculo do progresso da humanidade? O orgulho e o egoísmo. É isso que faz com que a gente continue há milhares de anos brigando. Eu contei a história aqui do rapaz que mudava a cerca da lagoa. Contei a história. Não? Humberto de Campos conta num livro dele que um homem, 2 fazendeiros, um tinha bastante lagoa, o outro não tinha muita lagoa no terreno dele. E aí um dia ele foi dar uma olhada nas medições e percebeu que estava errado, que uma daquelas lagoas ficava no terreno dele. E aí tentou na justiça, não conseguiu, e um dia o filho dele, quando chegou nos 22 anos, ficou passado da vida, porque o gado deles não tinha que se alimentar e o outro estava cheio de água. Foi lá, por direito, tirou a cerca do lugar e botou a cerca no outro lugar durante a noite. E veio. O dono do terreno descobriu, foi lá na casa dele tirar a satisfação e matou ele. Deu um tiro nele. Ele desencarnou, foi para o plano espiritual tratou, ajudou ele e disse: agora você vai voltar para lá e vai acertar essa situação. Só que agora você vai encarnar como filho daquele cara que te matou. Ele volta como filho daquele cara que matou ele, na outra família. E aí passa o tempo, quando ele chega aos 22 anos exatamente, porque isso é um padrão, é uma cristalização de sentimento, fica igual. Aos 22 anos ele começou a pensar: cara, mas não pode, essa cerca não pode ter, porque a cerca ficou do lado de lá, né? Isso aqui faz parte do nosso terreno. Eu vou mudar essa cerca. O pai disse: não, filho, não faça isso, já deu morte, isso pode dar problema. Melhor deixa assim, não é por causa de uma lagoa dessa cerca não. Mas ele escutava aquele troço. E ele foi lá, durante a noite um dia, trouxe a cerca de volta para onde estava originalmente a primeira vez. O que aconteceu? A família ficou louca, foram lá, entraram em confusão, mataram ele de novo. Aí ele morreu na outra família. Voltou para o plano espiritual, trataram, agora você vai reencarnar de novo, agora você está na outra família original, na primeira. Só que agora você vai resolver a situação. Tá bom. E assim foi. Quando ele chegou aos 22 anos, imagina, já era bisneto e assim por diante. O Humberto de Campos diz que essa situação, isso é real, é uma história verídica, contada do plano espiritual. 300 anos ele ficou naquela cristalização, parado, não progrediu em nada, só por causa daquela cerca. E ele voltou. E aí foi, né? Quando chegou aos seus 22 anos, não, está errado, essa cerca é nossa, essa lagoa é nossa, isso não existe, vou dar um jeito. Não vai, porque já deu 2 mortes, essa situação toda. E quando ele vai novamente intervir nisso aí, ele tem uma inspiração. E ele vai resolver a situação da seguinte forma: ele vai conversar com o dono do terreno. E diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa água aqui. O senhor Portugal tem tanta água, e eu lhe dou um pedaço do meu terreno para o senhor fazer uma outra criação lá, e assim nós vamos acertar. Já não eram mais os antigos, acertar a nossa ação por bem dentro, digamos assim, do bom senso. Isso, gente, é a realidade do nosso planeta. A gente briga, guerra, morre gente, volta para cá, vem para cá, briga de novo, cai de lado de lá. Um dia nasce na Argentina, um dia nasce no Brasil, continua guerreando. E o problema continua para lá. O dia em que nós entendemos que nós somos todos donos disso aqui e andar junto, o progresso chega. Mas infelizmente ainda nós estamos puxando um de cada lado. Amor, né? Falta entendimento. Eu quero dizer é justamente isso. O que a gente entende hoje sobre essa situação é o que muita gente não entende. Então,
ocasião muda. Aí você continua igual, volta, a mesma coisa certa. E assim você fica por quantos anos? Por séculos. Até você compreender que nós estamos aqui, tá? Essa é a situação. Então esses são os caracteres comuns, infelizmente, dos habitantes da Terra. Maledicência, vícios, cobiça, desamor, cada um se acha dentro do seu orgulho. Não, comigo não tem esse negócio, eu não levo desaforo para casa. E assim fica, e assim fica. E o progresso vai ficando para trás. Mas não tem como nós determos o progresso. A gente pode atravancar. Os nossos defeitos seguram o progresso, mas não detêm. Tá? Então, isso chama-se rebeldia às leis de Deus. E as leis de Deus não são leis difíceis de cumprir. Nós já estamos cumprindo. Tanto é que nós estamos passando agora de fase. Nós vamos viver agora uma nova era, que acarretará para as relações sociais modificações. Quem não se modificar, quem não entender isso, infelizmente, vai ter que mudar de religião. Tá? As quais ninguém terá força mais para se opor. Não vai mais ter opor. E tanto é que isso já virou uma bola de neve, né? Pode perceber. Todos os países que eram mais radicais, mais fortes, tinham ditaduras e tal, estão se arrebentando. Está voltando novamente a democracia, o aparelho do Estado está começando a entrar. O Brasil está sendo limpo hoje, nós estamos começando a ver, porque eu falo assim, o Brasil tem 500 anos. 500. 400 que nós vivemos nas costas dos outros. Nós não era nem Brasil. Brasil, nós estamos há 100 anos. Né? A Dinamarca, há 100 anos atrás, era o país mais corrupto do mundo. E hoje é um dos melhores países para se viver. Está entendendo? Há 100 anos nós somos o Brasil. Gente, daqui a 100 anos você vai me dizer quem é o Brasil. Hoje você não pode dizer. Porque hoje nós estamos realmente virando a roda. Até o Papa mudando a Exatamente. É uma coisa que você não volta mais. Ou você entende essa situação e se pula o muro para o lado da bondade, ou você fica para trás. É um tempo teu. Por isso, você tem que procurar Deus dentro de você. Muito bem, terminando. Porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Tudo isso faz parte de uma lei maior. Gente, esse planeta que nós estamos vivendo hoje, já houve 7 raças que evoluíram aqui. 7. Nós somos a 7ª raça. Houve 6 antes de nós que evoluíram e foram embora. Estão entendendo? O nosso planejamento de evolução começou há 25 mil anos. Quando os capelinos começaram, os primeiros espíritos vieram para cá. E aí iniciou um processo, digamos assim, projeto Terra, como o Laércio Fonseca fala. Então, ele está em fase de conclusão. Nós estamos só há 25 mil anos nesse planeta aqui. Nós já tivemos em outros. E nós estamos tendo a oportunidade de passar em fase com esse planeta. A civilização atlântica demorou só 150 mil. Mas aí eles foram embora. Nós estamos com 25, falta pouco, não? Será que nós vamos demorar um pouquinho aqui? Mais uns 100 mil anos nós vamos ficar por aqui. Tá? Então vá se acostumando. Vá se acostumando com o povo, com o jeito do planeta. Nós vamos ficar por aqui. Tá? É isso aí, gente. Algumas perguntas? Eu falei para vocês sobre lei do progresso. Para vocês entenderem que vocês continuam em evolução. Mesmo que você não faça nada, mas alguma coisinha você aprendeu nessa encarnação. Quando você põe o teu conhecimento e começa a entender que as leis de Deus estão dentro de você, começa a seguir elas por inspiração, é mais rápido. Mas se você acha que você é um cara duro, não é assim, eu aprendi assim, eu não mudo, eu morro, mas não mudo, você morre.